Enquanto você acha, eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham através da Rede Semear Móvel, bem como também pelas redes sociais como Facebook, bem como o YouTube, né? E as pessoas também que nos acompanham através do site da ADEF, adefeuropa.com ou redesemear.eu. Também todos que nos acompanham através do nosso canal Mel de televisão. Amén. Yo también quiero estar saludando a todos aquellos hermanos internautas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube y en el site de ADEF Europa.com y redesemear.eu y redesemear.eu. Muito bem, o meu intérprete vai ler em castelhano Gênesis 12, versículos 6 e 7. Depois eu estarei lendo em português. Mi intérprete estará leyendo primeramente en castellano el Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, y después yo estaré leyendo en portugués. Cuando todo lo tenga, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Muito bem. Na versão NVI em português diz assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Abraão construiu ali um altar. Abraham allí construyó un altar dedicado ao Senhor, dedicado al Señor, que lhe havia aparecido. que le había aparecido. Meus ilustres, nobres adefenses pela internet, também todos vocês aqui na nave do Templo ADEF Bilbao, Mis ilustres, amados hermanos que nos siguen a través de la internet y los que están aquí en la nave de ADEF Bilbao. a leitura ora feita neste dia fala sobre o nosso grande patriarca chamado Abraão. La lectura leída en esta tarde nos habla sobre nuestro patriarca Abraham. Abraão é um segredo de sucesso. Abraham es un secreto de suceso, De frutificação de fructificación e de multiplicação. y de multiplicación. Deus fez uma promessa para Abraão, Dios hizo una promesa para Abraham, que faria Abraão frutificar e também multiplicar. que haría a Abraham también como fructificar, como multiplicar. Abraão é conhecido na Bíblia Sagrada como amigo de Deus. Abraham es muy conocido en la Biblia Sagrada como amigo de Dios. E aqui eu encontrei segredos de um homem chamado amigos de Deus. Y aquí es donde yo he encontrado el secreto de un amigo de Dios. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? ¿Por
qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Muitos segredos contidos na grande história desse grande patriarca Abraão. Muchos secretos continuos en esta grande historia de nuestro patriarca Abraham. E um dos segredos de Abraão é que Abraão gostava de levantar altar para Deus. Y uno de los secretos de nuestro patriarca Abraham era que él le gustaba levantar altares para Dios. Todos os lugares que Abraão chegava, Todos los lugares que Abraham llegaba, ele levantava um altar para Deus. él levantaba un altar para Dios. Então nós podemos observar Entonces este nosotros- grande segredo na vida de um homem chamado amigo de Deus. Entonces nosotros podemos observar este gran secreto de un gran amigo llamado amigo de Dios. Um homem que levantava altares. Un hombre que levantaba altares. O único lugar que Abraão esteve e que ele não levantou altar En el único lugar que él estuvo que Abraham no levantó altar foi quando ele foi para o Egito. fue cuando él fue para el Egipto. Quando houve fome na terra, Cuando hubo hambre en la tierra, Abraão foi para o Egito. Abraham fue para el Egipto. Mas não existe nenhum registro de Abraão levantando altar para Deus no Egito. Pero no existe ningún registro donde habla donde Abraham levantó un altar para Dios en Egipto. Porque no Egito não é lugar de levantar altar para Deus. Porque Egipto no es lugar para levantar altar para Dios. Tem pessoas que querem manter-se no Egito Hay personas que quieren mantenerse en el Egipto e disse que está levantando lá no Egito altar para Deus. y dice que allá en el Egipto está levantando altar para Dios. E Abraão nos mostra esse grande segredo. Apesar dele ter passado um tempo no Egito por causa da fome, mas lá ele não levantou altar ao Deus de Israel. Mas Abraham, en uno de sus secretos, nosotros vemos que por causa de la hambre, Abraham fue a parar al Egipto, pero Abraham no levantó altar para Dios en el Egipto. Por quê? ¿Por qué? Porque Abraão estava simplesmente de passagem por um tempo no Egito. Porque Abraham estaba solamente de pasada por un tiempo en el Egipto. O Egito não era lugar para Abraão. El Egipto no era un lugar para Abraham. Abraão tinha certeza absoluta que voltaria. Abraham tenía la verdadera certeza que él volvería. E a Bíblia registra pelo menos 4 altares que Abraão levanta para Deus. Y nuestra Biblia registra que Abraham levantó 4 altares para Dios. E o primeiro altar que Abraão ergue, levanta para Deus, Y el primer altar que Abraham levanta para Dios é justamente em Siquém. es justamente en Siquén. Aqui em Gênesis 12, 6 e 7. Aquí en Génesis 12, 6 y 7. Aonde Abraão levanta um altar para Deus. A donde Abraham levanta un altar para Dios. Por que Abraão levanta um altar para Deus em Siquém? ¿Por qué que Abraham levanta un altar para Dios en Siquén? O texto nos afirma que Deus apareceu ali a Abraão. El texto nos afirma que Dios se le apareció allí a Abraham. Siquém é o lugar aonde Deus se apresenta para Abraão. Siquén es un lugar donde Dios se le muestra a Abraham.
aonde Deus se revela para Abraão. a donde Dios se le revela para Abraham. Então Abraão, mais do que depressa, ele levanta um altar para Deus. Entonces Abraham con deprisa, él levanta un altar para Dios. E nas duas mensagens anteriores, Y en los dos mensajes anteriores, nós aprendemos que altar é lugar de sacrifício. nosotros estuvimos aprendiendo que altar es lugar de sacrificio. Altar é lugar de adoração. Altar es lugar de adoración. Altar é lugar de consagração. Altar es lugar de consagración. Altar é lugar de queimar a carne. Altar es lugar de quemar la carne. Altar é lugar de invocar a Deus. Altar es un lugar de invocar a Dios. Altar é lugar de adoração. Altar es un lugar de adoración. Altar é lugar de entrega. Altar es un lugar de entrega. Altar é lugar de encontro com Deus. Altar es un lugar de encuentro con Dios. Altar é lugar de ofertar a Deus. Altar es un lugar de ofertar a Dios. Altar é lugar de se humilhar. Altar es un lugar donde uno debe humillarse. Então o altar tem que ser levantado em nossas vidas, Entonces el altar tiene que ser levantado en nuestras vidas, para que nós possamos matar a nossa carne, para que nosotros podamos matar nuestra carne, para que nós possamos adorar a Deus, para que nosotros podamos adorar a Dios, para que nós possamos invocar a Deus, para que nosotros podamos invocar a Dios, para que nós possamos consagrar a nossa vida, para que nosotros podamos consagrar nuestras vidas, para que nós possamos nos sacrificar diante de Deus, para que nosotros podamos sacrificarnos delante de Dios. porque altar Porque el altar é lugar de separação. es un lugar de separación. Altar é lugar de encontro. Altar es un lugar de encuentro. E a Bíblia diz que Abraão, Y la Biblia dice que Abraham, ele levanta ali um altar para Deus. él levanta allí un altar para Dios. E cada altar que Abraão levantava para Deus Y cada altar que Abraham levantaba para Dios tinha um significado muito importante. tenía un significado muy E importante. este altar, o primeiro altar em Siquém, Y este primer altar en Siquém, ele tinha um grande significado para Abraão. él tenía un gran significado para Abraham. Abraão não queria chegar em um lugar Abraham, él no quería llegar en ningún lugar e não ter um lugar de adoração, y no tener un lugar de adoración, não ter um lugar de sacrifício, no tener un lugar de sacrificio, um lugar de encontro. un lugar de encuentro. Então ali ele levanta este altar. Entonces allí él levanta un altar. Esse altar foi aonde Deus se manifestou para ele. Y ese altar fue donde Dios se le manifestó para él. E além de Deus se manifestar para Abraão, Y cuando Dios se le manifiesta para Abraham, Deus faz uma promessa para Abraão. Dios hace una promesa para Abraham. Quando nós estamos determinados Cuando nosotros estamos determinados levantar altar para Deus, levantar un altar para Dios, Deus fará proezas em nossas vidas. Dios hará proeza en nuestras vidas. Nós iremos frutificar, Nosotros iremos a fructificar. nós iremos multiplicar. Nosotros iremos a multiplicar. Aonde nós estivermos, A donde nosotros estemos, nós estaremos honrando o nome de Deus. nosotros vamos a honrar el nombre de Nós Dios. estaremos glorificando o nome de Deus. Nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios. Você já saiu do Egito. Usted ya salió del Egipto, Lá no Egito não é lugar de você levantar altar. porque el Egipto no es lugar de tú levantar Você já altar. está na presença de Deus. Usted va para la presencia de Dios. E na presença de Deus Y en la presencia de Dios é lugar de levantar altar para es un Ele. lugar de levantar un altar E para quando Él. você levante um altar para Deus, Y cuando tú levantas un altar para na hora Dios, do seu sacrifício, ahí está tu sacrificio. Deus vai se manifestar. Dios se va a manifestar. Deus vai manifestar. Dios se va a manifestar. E quando Ele manifesta, Y cuando Dios se manifiesta, Ele vem com as suas promessas. Él ve por su Ele promesa. vem com as suas promessas. Él vela por su promesa. Aleluia. Altar é lugar de sacrifício. Altar es un lugar de sacrificio. Deixa eu dizer para você um segredo do altar. Deja decir para usted el secreto en el altar. Você não consegue levantar altar para Deus Usted no conseguirá levantar un altar para Dios se não houver renúncia. si no hubiere una renuncia. Altar exige renúncia. Altar exige una renuncia. É preciso renunciar muita coisa. Es necesario renunciar a muchísimas cosas.
Aonde Abraão estava Donde Abraham estaba era um marco na sua vida, era un marco en su vida, porque ele levantava um altar para Deus. porque él levantaba un altar para Dios. Ele dizia o seguinte: neste lugar Él decía lo siguiente: en este lugar eu estarei adorando o Deus vivo, yo estaré adorando a un Dios vivo, eu estarei glorificando o meu Deus. yo estaré glorificando a mi Dios. E este altar, Y este altar, nós temos que ter ele dentro de nós, ese altar nosotros tenemos que tenerlo dentro de nosotros, porque você só consegue fazer um altar exterior porque solo tú consigues hacer un altar exterior se você primeiro construir um altar interior. si tú primero consigues un altar interior. O seu altar não deve ser somente um altar exterior à vista. Su altar no debe ser solamente un altar exterior, solamente a la vista. É preciso ter um altar interno, Es necesario tener un altar interno, porque o altar é compromisso, porque altar es compromiso, é consagração, es consagración, é separação, es separación, é adoração, es adoración, é edificação, es edificación, é lugar de invocar a Deus, es un lugar de invocar a Dios de exaltar ao Senhor. y exaltar al Señor. Aleluias. 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 O altar é o lugar de você manifestar a sua fé. Altar es un lugar de tú manifestar tu fe. Deus, Ele ama os seus filhos, Él ama a sus hijos, que está com o seu altar de pé. que está con su altar de pie. O seu altar é o seu marco. Su altar es su marco. Pastor, como eu posso compreender melhor essa questão do altar? Pastor, ¿cómo yo puedo comprender mejor esa cuestión de altar? Altar é a sua vida com Deus. Altar es su vida con Dios. Altar é a sua fé em Deus. Altar es su fe con Dios. Altar é a sua entrega a Deus. Altar es su entrega a Dios. Altar é a sua renúncia de tudo que há no mundo. Altar es renuncia de todo lo que hay en el mundo. Se não houver renúncia, Si no hubiere una renuncia, não haverá altar. no habrá altar. Nós aprendemos na aula anterior, na primeira aula, Nosotros aprendemos en la primera aula anterior que muitos homens de Deus levantaram um altar que muchos hombres de Dios levantaron un altar e respeitaram o altar. y respetaron el altar. O altar para eles era algo sagrado. El altar para ellos era algo sagrado. Eles respeitaram o altar. Ellos respetaron el altar. Mas nós podemos observar que já outros não respeitaram o altar. Pero ya nosotros podemos observar que ya otros no respetaron el altar. Aqui nós falamos do altar de Abraão, era um altar pessoal. Aquí donde nosotros estamos hablando de el altar de Abraham, es un altar personal. O seu altar de encontro com Deus, Su altar de encuentro con Dios ele não profanou o altar que ele construiu para Deus. Él no profanó el altar que él construyó para su Dios. Eis aqui o segredo do homem chamado amigo de Deus. Es aquí el secreto de un hombre llamado amigo de Dios. Porque não basta somente levantar altar.
Porque no solamente basta levantar un altar. É preciso que mantenha o altar santificado. Es necesario mantener el altar santificado. Não pode profanar o altar de Deus. No puede profanar el altar de Dios. Todos os reis de Israel Todos los reyes en Israel que honraram, respeitaram o altar de Deus, que honraron y respetaron el altar de Dios foram bem-sucedidos. fueron bien Sucedidos. sucedidos. Todos os reis de Israel Todos los reyes en Israel que profanaram o altar de Deus que profanaron el altar de Dios entraram em fracasso. entraron en un gran fracaso. Quem conhece a história de Israel, Quien conoce la historia de Israel conhece os fracassos que Israel teve no longo da sua caminhada. conoce de todos Os fracassos los fracasos de Israel no longo da sua caminhada. de Israel de lucro en su caminada. Por quê? ¿Por qué? Porque profanaram o altar do Senhor. Porque profanaron el altar de Dios. Todos os homens de Deus Todos los hombres de Dios que consertavam o altar profanado, que concertaron un altar profanado, que limpavam o altar, que limpiaban el altar, que purificavam o altar, que purificaban el altar, que santificavam o altar, que santificaban el que altar, consagravam o altar, que consagraban el que altar, respeitavam o altar, que respetaban el altar, que honravam o altar. que honraban el altar. Aí Deus descia sobre o altar. Ahí Dios bajaba sobre el Aí altar. Deus recebia adoração. Ahí Dios recibía su adoración. Aí Deus recebia a todo sacrifício. Ahí Dios recibía todo sacrificio. Mas altar profanado, Deus não recebe sacrifício. Pero altar profanado, Dios no recibe sacrificio. Como está o teu altar? ¿Cómo está tu altar? Seu altar está puro? Su altar está puro. Seu altar está limpo? Su altar está limpio. Seu altar está consagrado? Su altar está consagrado. Seu altar está separado? Su altar está separado. Você Usted é um altar. es el altar. O que tem saído deste altar? ¿Qué es lo que tiene salido de tu altar? Pó de águas doces. Puede Águas dulces. aguas dulces E amarga sair da mesma boca? puede agua dulce y agua amarga salir de la misma boca. Pode uma fonte de água doce sair águas amargas? De una fuente puede salir agua dulce y agua amarga. Pode um altar consagrado para Deus Puede un altar consagrado para Dios servir a Deus e servir ao mundo? servir a Dios y servir al mundo. Qual era o principal segredo de Abraão? ¿Cuál era el principal secreto de Abraham? É que ele honrava o altar construído para Deus. Es que él honraba el altar construido para Dios. Todos conheciam Abraão. Todos conocían a Abraham E sabiam que Abraão era diferente. y sabían que Abraham era diferente. Sabiam que o Deus de Abraão era diferente. Y sabían que el Dios de Abraham era diferente. Quando Abraão levantou este primeiro altar em Siquém, Cuando Abraham levantó este primer altar en Siquén, ainda os cananeus ainda moravam lá. aún los cananeos vivían allá.
Então Abraão chega e mostra a diferença. Entonces Abraham llega y él muestra una diferencia. Por isso Abraão, aonde ele abria um poço, Por eso, donde Abraham, él abría un pozo, dava água. daba agua. Por isso onde Abraão plantava, Por eso es que donde Abraham sembraba, frutificava. fructificaba. Por isso aonde Abraão estava, multiplicava. Por eso donde Abraham estaba, él multiplicaba. Porque Abraão colocou um compromisso na sua vida. Porque Abraham, él puso un compromiso en su vida. De fazer altar para Deus e de honrar o Deus do altar. De hacer un altar para Dios y honrar el altar de Dios. A sua vida será determinada Su vida será determinada conforme o altar que você levantar para Deus. con hambre del altar que usted hará para Dios. Conforme o altar que você levantar para Deus. Que usted levantará para Dios. Se você está disposto Si tú estás dispuesto de levantar altar para Deus, de tú levantar un altar para Dios, Deus vai manifestar no teu altar. Dios se va a manifestar en tu altar. Abraão, ele faz aquele altar para Deus, Abraham, él hace aquel altar para Dios porque ali houve um encontro com Deus. porque allí hubo un encuentro con Dios. Foi um lugar aonde Deus se relacionou com Abraão. Fue un lugar donde Dios se relacionó con Abraham. Foi um lugar aonde Deus se manifestou a Abraão. Fue un lugar donde Dios se le manifestó a Abraham. E Abraão queria fazer memória daquilo. Y Abraham quería hacer una memoria de aquello. Então ele construiu um altar. Entonces él construyó un altar. E este altar Y este altar significa significa o lugar da revelação, un lugar de revelación, o lugar do encontro, un lugar de encuentro, o lugar onde ele me apareceu, un lugar donde Dios mismo se le apareció, o lugar aonde ele me fez promessas. un lugar donde él mismo hizo una promesa. Vai ficar para minha memória Va a quedar para mi memoria este altar, este altar, porque eu construo ele para Deus. porque yo construí este altar para Dios. Eu creio que Deus já falou contigo alguma vez. Yo creo que ya Dios habló contigo alguna vez. Eu creio que Deus já te apareceu alguma vez com alguma promessa. Yo creo que ya Dios te apareció alguna vez con alguna promesa. E eu quero saber de você qual foi o altar memorial que você levantou para Deus. Y yo quiero saber cuál fue el altar memorial que tú levantaste para Dios. Aleluia. Qual o tipo de honra ¿Cuál es el tipo de honra que você tem dado para Deus? que tú tienes dado para Dios? Aleluia. Deus disse para Abraão: Dios dice para Abraham: a sua descendência darei esta terra. tu descendencia se la daré esta tierra. Quando Deus agrada, ¿Cuánto Dios agrada? quando você marca algo Cuando usted marca algo para honrar a Deus, para honrar a Dios, Deus também vai fazer algo para te marcar. Dios también, Él va a hacer algo para marcarte. Há 11 anos atrás, Hace 11 años atrás, quando eu cheguei a Portugal, cuando yo llegué a Portugal, nós começamos o trabalho ADEF nosotros empezamos un trabajo en ADF com evangelismo pessoal. con evangelismo personal. Então nós íamos entregar os panfletos às pessoas. Y entonces nosotros íbamos y entregamos panfletos a las personas.
Só que as pessoas não recebiam. Solo que las personas ellos no recibían. Os portugueses não queriam receber os panfletos. Los portugueses ellos no querían recibir el panfleto. Então a gente chegava, moço, por favor, pegue esse panfleto. Entonces nosotros llegábamos y le decíamos a ellos, coge este panfleto. E as pessoas diziam, não, não quero isso. Y las personas decían, no, yo no quiero eso. A gente dizia assim, olha, Deus te ama. Y ahí nosotros le decíamos así, Dios te ama. Aí a gente fazia desse jeito assim, ó. Y ellos hacían así, no. Aqueles que recebiam o panfleto, Aquellos que recibieron el panfleto, amassava assim, ó, lo amasaban así, mira, e jogava no lixo. y lo tiraban en la basura. Então eu ia para dentro do templo, Entonces yo iba para dentro del templo, aonde eu tinha levantado um altar para Deus. donde yo tenía un altar levantado para Dios. Eu orava e chorava e clamava a Deus. Yo oraba, clamaba y lloraba a Dios. E dizia, Deus, Y yo decía, o Dios, Senhor me trouxe para cá. el Señor me trajo para acá. Eu já levantei um altar para ti aqui. Ya yo levanté un altar para ti aquí. Já coloquei fogo no altar. Ya yo encendí fuego encima del altar. E o altar está pegando fogo continuamente. Y el altar está pegando fuego continuamente. E o fogo não tem se apagado. Y el fuego no se ha apagado. Eu tenho molhado o teu altar Yo tengo mojado tu altar com as minhas lágrimas. con mis lágrimas. Eu tenho clamado a ti Yo tengo clamado a ti pelas almas neste país. por las almas de este país. Mas as pessoas não recebem um panfleto. Pero las personas no reciben este panfleto. Eu já fiz o teu altar. Ya yo hice tu altar. Eu já consertei o teu altar. Ya yo concerté tu altar. Eu já consagrei o teu altar. Ya yo consagré tu altar. Eu quero ver o teu fogo espalhar neste país. Yo quiero ver tu fuego esparcido en este país. Eu quero ver as pessoas entregando o teu reino. Yo quiero ver personas entregándose para el reino. Então eu saía de novo para a rua. Y ahí salimos nosotros para la calle. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Yo, mi esposa y mis 2 hijos. Domingo pela tarde. Un domingo por la tarde. Aí de novo entregar panfleto. Ahí de nuevo entregamos panfleto. As pessoas diziam, não, 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 muito obrigado. La persona decía, no, muchas gracias. Samuel Santos ia fazer 5 anos. Samuel Santo iba a ser 5 años. Ele estava conosco lá com um pacotinho de panfleto, Y él estaba con un paquetico así de panfleto, tentando entregar as pessoas conosco. intentando dar para la persona con nosotros. As pessoas não recebiam de forma nenhuma. Las personas no recibían de ninguna manera. A única forma nós jogava debaixo das portas. Y de la única forma era tirándolo debajo de todas las puertas. No hall de entrada dos apartamentos. En la entrada de los apartamentos. Um dia nós estávamos entregando panfleto. Un día nosotros estábamos entregando panfleto. E o Samuel com 5 anos, quase 5 anos, Y Samuel con casi 5 años, vendo a luta ali, a peleja, viendo aquella lucha, aquella pelea. aí eu ofereci um panfleto a um senhor. Ahí yo le di un panfleto a un señor. Ele olhou para mim e disse, não, não quero. Él miró para mí y me dijo, no, yo no quiero. Deita isso fora. Tira eso fuera. E aquele homem se foi. Y aquel hombre se fue. As minhas lágrimas Mis lágrimas encheu os meus olhos. hincharon mis ojos. E aí o Samuel saiu correndo atrás daquele homem. Y ahí Samuel salió corriendo atrás de aquel hombre. Ele disse, Senhor, Senhor, Y le dijo, Señor, Señor, toma um panfleto. toma un panfleto. Aí o homem disse, não, não, não quero isso. Y ahí el Señor le dijo, no, yo no quiero eso. Aí ele foi para frente do homem. Y ahí él fue para el frente del hombre. Não, toma o panfleto. Y ahí le dijo, toma el panfleto. Ele disse, não, não quero, menino. Y ahí él dijo, no, yo no quiero eso, niño. Aí ele olhou para o homem Y ahí él miró para el hombre. e disse, ô moço, recebe, eu sou criança. Y ahí él le dijo, Señor, reciba, que yo soy un niño. Aí o homem foi e pegou Ahí el hombre fue y cogió e foi embora. y se fue. Aí eu voltei de novo para o templo.
Ahí yo volví otra vez para el templo. e fui para o altar. Fui para el altar E disse: Senhor, y yo dije: Señor, as pessoas não recebem um panfleto. las personas no quieren recibir el panfleto. Nós não temos condição financeira. Nosotros no tenemos condición financiera. É pouquinho de pessoas na igreja. Un poquitico nada más de personas en la iglesia. E nós não temos condição, Y nosotros no tenemos ninguna condición. até mesmo de pagar o aluguel. Y mismo hasta de nosotros pagar el alquiler. Está muito difícil até para pagar o aluguel. Está muy difícil pagar el alquiler. E nós não temos condição. Y nosotros no tenemos condición. Mas nós levantamos um altar aqui para ti. Pero nosotros aquí hemos levantado un altar para ti. E eu quero pedir ao Senhor, Pai. Y yo quiero al Señor, Padre. Eles não querem receber um panfleto pequeno, Ellos no quieren recibir un panfleto pequeño. mas o Senhor vai nos dar a condição, Pero el Señor nos va a dar la condición. porque nós vamos marcar todas as rotundas nessa cidade. Porque nosotros vamos a marcar toda la rotonda en esta ciudad. Nós vamos colocar um panfleto grande Nosotros vamos a colocar un panfleto grande de 8 metros. de 8 metros. E as pessoas vão ter que passar e ver. Y las personas van a tener que caminar y ver. Jesus é a solução. Jesús será la solución. Jesus é a solução. Jesús será la Eu solución. disse: Deus, Y yo dije: Dios, eu quero colocar yo quiero poner marco em cada rotunda dessa cidade. Yo quiero poner un cartel en cada rotonda en esta ciudad. Só que só outdoor, Solo que cartaz, un cartel de 8 metros de 8 metros por 2 metros por 2 metros seria o valor do aluguel do templo, só. sería el valor del alquiler del templo. Solamente Solamente uno. Então eu liguei para o número que estava lá na placa. Entonces yo he llamado a un número que estaba ahí en la placa. Aleluia. E eu conversei com o dono. Y yo he hablado con el dueño. Eu disse: Senhor, Y yo le dije: Señor, Castanheira carregado. yo quiero poner un cartel en cada rotonda aquí en Vila Franca, Castanheira carregado. Castañeda y Cargado. E mais 2 rotundas que seriam 5. Y más 2 rotondas más serían 5 Na mesma linha. en la misma línea. Só que eu não tenho condição. Solo que yo no tengo condición. Ele disse: não, prepara tudo. Y él dijo: no, prepara todo. Aleluias. Aleluyas. Eu disse: meu Deus, um altar em cada rotunda. Yo dije: mi Dios, un altar en cada rotonda. Vamos fazer um altar em cada rotunda. Vamos a hacer un altar en cada rotonda. Marco em cada rotunda. Un cartel en cada rotonda. Seria marco. Sería un marco. Aleluias. Deus preparou alguém. Preparó el lugar. Preparou alguém. Preparó a alguien. Depois de culto, Después de un culto, eu anunciei. yo lo anuncié. Eu disse: nós iremos colocar Nosotros vamos a poner em todas as rotundas. en toda la rotonda. Aí as pessoas coçaram a cabeça. Ahí las personas se arrascaron así la cabeza. Mas como? Pero ¿cómo? Pastor chegou agora. Ese pastor ha llegado ahora. Olha as nossas condições. Mira tus condiciones. As cadeiras do templo, La silla del templo. quando eu estava pregando, Cuando yo estaba predicando, fazia pá! ellas se partían. ¡Pah! Alguém caía lá no meio da igreja. Alguien caía allá en el medio de la Eu iglesia. dizia: o fogo está pegando ali. Y yo decía: el fuego está pegando allí. Cadeira de plástico, Eran sillas de plástico, velhas, muy viejas, ressecadas. disecadas. De vez em quando quebrava uma. De vez en cuando siempre se rompía una. Aí alguém disse: meu Deus, como? O pastor está falando isso? Pero hay alguien dice: mi Dios, ¿cómo ese pastor está hablando eso? Foi o meu primeiro desafio
em Portugal. Fue mi primer desafío en Portugal. Primeiro altar. Primer altar. Acabou-se o culto. Se acabó el culto. Uma pessoa foi e me procurou. Una persona fue y me ha buscado. Disse, pastor, como que é isso mesmo? Y ahí me dijo, pastor, ¿cómo es eso mismo? Eu disse, é assim, assim. Y yo le dije, mijo, esto es así, así y así. Aí a pessoa disse, olha, Y ahí la persona me dice, mira, eu estou com dinheiro guardado para fazer uma cirurgia. yo estoy con un dinero guardado para hacerme una cirugía. Mas esse negócio é muito interessante. Pero esa cosa es muy interesante. Eu vou doar todo o meu dinheiro da cirurgia. Yo le voy a donar todo mi dinero para usted. Todo o dinheiro da cirurgia eu vou entregar. Todo mi dinero de la cirugía yo se lo voy a dar a usted. Trinta dias depois, 30 días después, 5 outdoors 5 carteles desse tamanho. de ese tamaño. Aí não precisava mais eu dar o panfleto, Y ahí no necesitaban más dar panfleto, porque a pessoa passava, porque la persona pasaba estava grande lá, Jesus é a solução. y estaba ya, Jesús es la solución. A pessoa passava, ia para outra rotunda, Las personas pasaban allá por la rotonda novamente, Jesus é a solução. y ahí nuevamente decía, Jesús es la solución. 5 anos depois, 5 años después, os 5 placares los 5 carteles estavam lá da mesma forma que foi colocado 5 anos antes. estaban allá de la misma manera que fueron puestos antes. Durante 5 anos consecutivos. Durante 5 años consecutivos. O altar que você coloca para Deus, El altar que tú colocas para Dios, Deus te honra. Dios te honra. E o resultado, Y el resultado, que Deus nos deu o nosso grande templo sede. que Dios nos dio un gran templo sede. E no templo sede, Y en el templo sede, na mesma passagem da alta estrada, en la misma pared de la autopista, nós colocamos lá 2 grandes placares. y allí también colocamos 2 grandes placas De 3 andares de apartamento de altura. de 3 pisos de apartamento de altura. 10 metros de altura. 10 metros de altura. Todos que passam na alta estrada Todos los que pasan por la autopista está lá. está allá. Quem vem do norte, Quien viene del norte vê. lo ve. Quem vem do sul, Quien viene del sur vê. lo ve. Quem vai para Lisboa, Quien va para Lisboa vê. lo ve. Quem sai, Quien sale vê. también lo ve. Quem vem para Espanha, Quien viene para España passa de frente, vê. pasa de frente y lo ve. Quem vai daqui para lá da Espanha, Quien va de aquí para allá, para España, No, para ¿quién? Portugal. sim. Quem sai da Espanha para Portugal, Quien sale de España para Portugal passa de frente, pasa de frente vê. y lo ve. 11 anos, Hace 11 años está lá. está allí. Aí vocês sabem o que acontece? Ahí usted sabe qué es lo que sucede. Nas rotundas nós tiramos os placares, En la rotonda nosotros pusimos los carteles. sacamos, Los quitamos. quitamos os outdoor, Quitamos os cartelos los carteles e implantamos uma igreja. y ahí implantamos una iglesia. A Zambuja, A Zambuja, igreja, iglesia, uma placa. una placa. Carregado,
cargado uma igreja, una iglesia, uma placa. una placa. Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira, uma igreja, una iglesia, uma placa. una placa. Alhandra, Aliandra, uma igreja, una iglesia, uma placa. una placa. Benavente, Benavente, uma igreja, una iglesia, uma placa. una placa. Tudo na mesma região. Todo en la misma región. Sem entregar panfleto, Sin entregar panfleto, as pessoas estão circulando las personas están circulando e está vendo lá. y están mirando allí. Além dessas igrejas ali no Vale do Tejo, Além de aquellas iglesias allí em Vale do Tejo, en el bajo de un techo, também em outras cidades em Portugal, tuvimos otras en otros lugares en Portugal, na Espanha, en España, na França, en la Francia, em Luxemburgo, en Luxemburgo, agora na Bélgica. ahora en Bélgica. Quando você determina levantar um altar para Deus, Cuando tú determinas levantar un altar para Dios, Deus vai fazer você frutificar. Dios va a hacer usted fructificar. Deus vai fazer você multiplicar. Dios va a hacer usted multiplicar. A lei da multiplicação chegará na tua vida. La ley de la multiplicación va a llegar en tu vida. A lei da frutificação chega na tua vida. La ley de la fructificación en la multiplicación llega en tu vida. Desde quando você determina levantar um altar de santidade para Deus. Cuando tú determinas levantar un altar de santidad para Dios. Desde quando você dedica a sua vida no altar de Deus. Cuando tú dedicas tu vida para un altar de Dios. Desde quando você não profana o altar de Deus. Cuando usted no empieza a profanar el altar de Dios. Deus vai te abençoar. Dios te va a bendecir. Deus vai fazer você crescer. Dios te va a hacer usted crecer. Deus vai fazer você se levantar. Dios va a hacer que tú te levantes. Deus irá te curar. Dios te va a curar. Deus vai repreender as forças malignas da tua vida. Dios va a reprender la fuerza maligna de tu vida. Da tua casa. De tu casa. Do teu casamento. De tu matrimonio. Deus vai te abençoar. Dios te va a Porque bendecir. aonde você levanta um altar para Deus. Porque donde tú levantas un altar para Dios. Deus vai fazer proezas em tua vida. Dios va a hacer proeza en tu vida. Aleluya. Este é o segredo Ese es el secreto do homem chamado amigo de Deus. de un hombre llamado amigo de Dios. O homem que levantou o altar para Deus. Un hombre que ha levantado un altar para Dios. Esse altar, eu chamo ele de altar da revelação. Ese altar yo llamo el altar de la revelación. Altar do encontro. Altar de encuentro. Algo que Abraão queria que ficasse na memória. Algo que Abraham quería que quedase en la memoria. Eis o problema. Es el problema. As pessoas, às vezes Deus abençoa, La persona a veces Dios bendice, mas não levantam um altar para Deus. pero ellos no levantan un altar para Dios. Um altar de honra. Un altar de honra para E Dios. isso aconteceu na minha vida. Y eso sucedió en mi vida. Foi porque foi Deus quem me abençoou. Fue porque fue Dios quien me bendijo. Aqui eu levanto um altar para Ele. Aquí yo levanto un altar para Él. E eu não vou profanar o teu altar. Y yo no voy a profanar tu altar. Deus, o teu altar na minha vida será limpo, Dios, tu altar en mi vida será un altar limpio, purificado, purificado, santificado. santificado. O lugar onde o Senhor desce. Es un lugar donde el Señor baja. É o lugar onde eu encontro contigo. Es un lugar donde yo me encuentro contigo. Como está o teu altar? ¿Cómo está tu altar? Como está a tua honra a Deus? ¿Cómo está tu honra a Dios? Como você quer ser reconhecido por Deus? ¿Cómo usted quiere ser reconocido por Dios? Abraão era reconhecido por Deus como amigo.
de Deus. Abraham era reconocido por Dios como amigo de Dios. Porque amigo sempre você está lembrando dele. Porque amigo siempre tú te estás recordando de él. Amigo, você está sempre lembrando do pacto que você fez com ele. Do pacto, da aliança. Amigo, siempre usted se está recordando del pacto y de la alianza que usted hizo con él. Por isso que o altar Es por eso que altar levantado em nossas vidas é importante. levantado en nuestra vida es muy importante. O velho Abraão, o patriarca Abraão nos ensinou isso. El viejo Abraham, el patriarca Abraham, él nos enseña eso. Esse grande segredo. Ese gran secreto. Oh, meus queridos irmãos, Oh, mis queridos hermanos, como estão por aí afora profanando o altar do Senhor? ¿cómo están por ahí afuera profanando el altar de Dios? Eu li uma notícia hoje pela manhã. Yo oí una noticia hoy por la mañana. Uma das igrejas mais antigas da Inglaterra Una de las iglesias más antiguas en Inglaterra resolveram profanar o altar de Deus. ellos resolvieron profanar el altar de Dios. Legalizar dentro da igreja Legalizar dentro de la iglesia o casamento homossexual. un casamiento de homosexuales. Compreenderam como está o mundo hoje? ¿Vio cómo está el mundo hoy? O maior desejo do diabo El mayor deseo del diablo é entrar dentro da igreja de Cristo. entrar dentro de la iglesia de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Yo voy a decir algo para usted. O diabo não está muito mais preocupado em acabar com a igreja. Ya el diablo ya no está más preocupado en acabar con la iglesia. Ele está mais preocupado em infiltrar na igreja. Él está más preocupado en infiltrar en la iglesia. Porque ele sabe que para tirar Deus do coração das pessoas vai ser muito difícil. Porque él sabe que para quitar a Dios en el corazón de la persona es muy difícil. Então ele tem consciência que quanto mais ele aperta para tirar as pessoas da presença de Deus, mais as pessoas ficam na presença do Senhor. Mas él tiene conciencia que mientras más él aprieta para tirar a la persona de la presencia de Dios, más las personas van para casa de Dios. Então, qual é a estratégia dele? Entonces, ¿cuál es la estrategia de él? A estratégia do diabo La estrategia del diablo é infiltrar na igreja. es infiltrarse en la iglesia. É misturar o santo, é misturar o profano com o santo. Es mezclar lo santo con lo profano. Quando o diabo não consegue isso na igreja, Cuando el diablo no consigue eso dentro de la iglesia, ele fica procurando pessoas soltas. él queda buscando personas sueltas Para que as pessoas profanam o altar que elas levantaram para Deus. para que las personas profanen el altar que fue levantado para Dios. Por isso que o Senhor, nosso Deus, nos diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Por eso es que el Señor nos dice que nosotros debemos tener comunión uno con otro. Porque quando nós estamos juntos Porque cuando nosotros estamos juntos, em só povo, es un solo pueblo, só espírito, un solo espíritu, só propósito, un solo propósito, uma só visão, una sola misión uma só língua, y una sola lengua. o diabo não suportará. El diablo no va a soportar. Por isso você não pode se afastar.
Por eso es que tú no puedes apartarte. Por isso você não pode ficar sozinho. Por eso es que tú no puedes quedar solo. Nós temos que estar unidos, Nosotros tenemos que estar unidos, juntos, juntos, mesmo propósito, en el mismo propósito, mesma visão, en la misma visión, mesmo espírito, mismo espíritu, mesmo povo, en un mismo pueblo, mesmo coração, mismo corazón, falando a mesma língua. hablando la misma lengua. Porque falar a mesma língua Porque hablar la misma lengua nos proporciona o poder do crescimento. nos proporciona el poder del crecimiento. Então, tudo que o adversário faz Entonces, todo lo que el enemigo hace é tentar profanar es intentar profanar a casa de Deus. la casa de Dios. E uma das prioridades dele é isso aqui, o altar. Y una de las prioridades de él es esto aquí, miren, el altar. Se ele não consegue profanar o altar, Si él no consigue profanar el altar, porque se ele profanar o altar de Deus, que foi levantado para Deus, porque si él profana lo que es de Dios, lo que fue levantado para Dios, ele sabe que Deus não vai manifestar no altar. él sabe que Dios no se va a manifestar en el altar. Ele sabe que as pessoas agora não estarão agora seguindo retamente, corretamente a Deus. Él sabe que las personas no estarán siguiendo correctamente a Dios. Mas se ele não conseguir profanar o altar, Pero si él no consigue profanar el altar, ele começa a pegar as pessoas em particular. entonces él empieza a coger personas en particular. Aí começa a dizer: isso não tem nada a ver. Y ahí él le dice a cada persona: eso no tiene nada que ver. Aí devagarinho, ele vai devagarinho. Y ahí él va suavecito, suavecito. Hoje, pregar contra o homossexualismo Hoy, predicar contra el homosexualismo pode ser até crime. puede ser hasta un crimen. Eles até mudaram o nome de homossexualismo para homoafetivo. Y ahora han cambiado el nombre de homosexualismo para Afetivo. homoafectivo. Homoafetivo Homoafectivo é mais leve. es más suave. E não se pode pregar mais sobre isso. Contra. Y no se puede predicar más contra eso. É perigoso. Es muy peligroso. Mas todo altar que está pegando fogo, Mas todo altar que está pegando fuego, não tem medo não. no tiene miedo, no. O altar santo e puro Un altar santo y puro continua pregando o Deus da Bíblia e a Bíblia do Deus vivo. continúa predicando del Dios de la Biblia y el Dios vivo. Aleluia. Porque o altar é lugar da exortação, Porque altar es un lugar de exhortación, é o lugar da cura, es un lugar de cura, é o lugar de sacrifício, es un lugar de sacrificio, de sacrificar a carne, de sacrificar la carne, matar a carne. matar la carne. Aleluia. Cuando nosotros colocamos o propósito ponemos un propósito de manter uma vida no altar de Deus, de mantener una vida en el altar de Dios, certamente Deus ciertamente Dios estará sempre nos encontrando estará siempre encontrándonos no altar que nós preparamos para Ele. en el altar donde nosotros preparamos para Él. Mantenha o seu altar vivo, Mantenga su altar vivo, mantenha o seu altar aceso, mantenga su altar acceso, mantenha o seu altar puro, mantenga su altar puro, santo. santo. Honre a Deus. Honre a Dios.
Veja o que você está oferecendo neste altar. Vea lo que tú estás ofreciendo en este altar. O segredo da bênção de Deus El secreto de la bendición de Dios estar aqui. está aquí. Construir um altar e dedicar ele ao Senhor. Construir un altar y dedicar a Él para el Señor. Eu disse para uma pessoa essa semana: Yo dije para una persona esta semana: a minha vida mi vida é uma vida de dedicação a Deus. es una vida de dedicación a Dios. É uma vida de honra a Deus. Es una vida de honra a Dios. Antes eu prefiro honrar, bendizer, adorar a Deus. yo prefiero adorar, honrar a Deus. a Dios. Manter o meu altar limpo e puro com Deus. Mantener mi altar limpio y puro para Dios. Eu disse hoje para uma jovem senhora casada: Yo dije hoy para una joven casada: quando você tem um marido cuando usted tiene un marido que honre a Deus, que honre a Dios, que ame a Deus, que ame a Dios, que se aproxima de Deus, que él siempre está queriendo estar más cerca de Dios, honre esse marido. honre a ese marido. Ele está no caminho certo, Está en el camino cierto, no caminho da procura de Deus. en el camino de la búsqueda de Dios. A mesma coisa é para arrumar casamento. Es la misma cosa para uno buscar casamiento, un matrimonio. Se você, mulher, ou se você, homem, olha para uma pessoa que Sim. não honre a Deus, Si tu mujer, si tu hombre, mire para una persona que no honra a Dios, que não tem altar com Deus, que no tiene altar con Dios, cai fora. sale fuera. Porque você vai estar comprando um problema. Porque tú vas a estar comprando un problema. E esse problema pode ser eterno. Y ese problema puede ser eterno. Quem tem altar com Deus Quien tiene altar con Dios tem que colocar os olhos tiene que poner sus ojos em quem tem altar com Deus. en quien tiene un altar con Dios. Quem está no altar de Deus Quien está en el altar de Dios não está olhando algo que está fora do altar. no está mirando nada que está fuera del altar. Tem que estar olhando para quem também está no altar. Tiene que estar mirando para quien tiene un altar. Porque aí você honra a Deus. Porque ahí tú estás honrando a Dios. Aí você respeita a Deus. Ahí tú estás respetando a Dios. Aí você dedica o seu altar para Deus. Ahí usted dedica su altar para Dios. É aí aonde entra a renúncia. Y ahí es donde entra la renuncia. Você renuncia porque você respeita a Deus. Usted renuncia porque usted respeta a Dios. Talvez do seu lado aí Tal vez de su lado ahí tem alguém muito abençoado. tiene alguien muy bendecido. Se não tiver aí do seu lado, olha aqui para cima. Si no tuviera alguien aquí de su lado, mire para aquí encima. Aleluia. Deve ter alguém aí que honra a Deus. Debe tener alguien ahí que honra a Dios. Alguém que respeita a Deus. Alguien que respeta a Dios. Alguém que levantou um altar para Deus. Alguien que levantó un altar E para Dios. você que levantou um altar para Y Deus. usted que levantó un altar para Dios. Você que deseja honrar a Deus. Usted que desea honrar a Dios. Você que está se aproximando de Deus. Usted que se está acercando a Dios. Se prepare Se prepare para frutificar, para fructificar, para multiplicar, para multiplicar, para receber a bênção de Deus. para
para recibir la bendición de Porque Dios. Deus vai te abençoar. Porque Dios te va a Deus vai bendecir. preparar tudo Dios te va a preparar todo para te abençoar. para bendecirte. O Deus de Abraão, El Dios de Abraham, o Deus de Jacó, el Dios de o Jacob Deus de Isaac, y el Dios de Isaac, Ele cumpre as suas promessas. Él cumple su Todos promesa. aqueles Todos que aquellos decidiram que decidieron honrar o Deus de Abraão, honrar al Dios de o Abraham, Deus de Isaac, el Dios de Isaac o Deus de Jacó, y el Dios de Jacob, será próspero, sea será próspero, abençoado, será bendecido vai frutificar, y va a vai fructificar, multiplicar. va a A multiplicar. bênção de Deus La bendición de será Dios sobre a sua vida. será sobre su Se vida. prepare, Se prepare para o crescimento, para el crecimiento, para a bênção, para a bendición, para a colheita, para la porque colheita. Deus vai fazer, Porque Dios va a você hacer, colher, usted você prosperar, ser abençoado, usted ser você bendecido, prosperar, usted ser na prosperado, presença dele, porque la porque presencia de ele é o teu Deus, no se debe a tu porque Dios, ele é o teu Deus, porque Él es tu ele é o Dios, teu Deus, Él es tu Dios, ele é o teu Deus, Él es tu Dios. que você Y usted determinou a honrar. Usted determinó honrar. Aleluia. Determine a honrar esse Deus que você vai ver. Determine honrar a ese Dios y usted va a ver. Abraão, Deus fez a promessa para ele. Él hizo una promesa para él. Abraão completou 99 anos. Abraham, él cumplió 99 años. E nada de promessa cumprir. Y nada de ninguna promesa cumplirse. E ele só levantando altar. Y él solo levantando altar. Só levantando altar. Solo levantando altar. Só levantando altar. Solo levantando altar. Fé viva. Fe viva. Meu Deus Mi Dios é muito mais importante es mucho más importante do que as suas promessas. de que su promesa. Eu ainda não estou com a promessa na mão, Yo todavía no tengo esa promesa en la mano. mas eu continuo com o Deus da promessa. Pero yo continúo con Dios de la promesa. Eu continuo com o Deus da promessa. Yo continúo con Dios de la promesa. Eu continuo com o Deus da promessa. Yo continúo con el Dios de la promesa. Você pode até não estar ainda com a promessa na mão, O aún usted no puede estar con su promesa en su mano. mas você está com o Deus da promessa. Pero tú estás con el Dios de la promesa. E se Ele prometeu, Y si Él prometió, e se Ele é mais importante para você y si Él es más importante para ti do que a promessa, de lo que la promesa, Ele vai cumprir em sua vida. Él la va a cumplir en su vida. Aleluia, se coloquem de pé. Aleluya, pónganse sobre sus pies.